Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um vídeo de recap, certo? Dessa vez um recap de uma operação aqui que aconteceu no GU, certo? Eu vou ativar ela pra vocês aqui, ó, só pra vocês verem. Ela pagou mais de 135R, certo? Então eu vou mostrar pra vocês o contexto desde o diário até o momento de execução que foi nos segundos, certo? E mais uma coisa. Isso é para mostrar para vocês que uma operação ela começa no high time frame, tá? A gente só utiliza o low time frame para fazer as execuções, tá? Então você tem que estar ciente do seu high time frame ali, o que ele está mostrando e a intenção que o preço está fazendo, certo? Eu tô meio sumido por aqui, vou voltar. Agora esse mês eu vou postar bastante vídeo, certo? Que é um mês mais tranquilo aqui para mim. Então eu vou voltar com a rotina de antes aí no canal, certo? A gente está crescendo bastante. Me segue no Instagram, vou deixar aí na descrição, certo? A gente está quase chegando a 400 seguidores, então vamos lá para o que interessa, que é o recap do trade aqui, certo? Eu fiz um exemplo teórico aqui, eu já explico para vocês, tá? Primeiro vamos aqui no gráfico ver o que ele estava nos mostrando, certo? Então aqui, ó, começando pelo cenário da esquerda aqui, certo? A gente vinha vindo o quê? Criando um fluxo bullish. A partir desses rompimentos aqui nítidos de estrutura, certo? A partir desses rompimentos nítidos, certo? Então aqui eu tinha uma estrutura confirmada. Quebra de estrutura bullish nos demonstrando intenção compradora, certo? E vocês sabem que o pullback é um movimento natural. Então, após ele sweepar, após ele perder essa hard, o que ele tende a fazer? Tende a fazer um movimento de pullback, tá? E foi o que aconteceu. O 4 horas ele nos confirmou esse movimento de pullback e o preço veio sweepar essa liquidez interna aqui do diário, tá? Aqui, ó, não seria tão interessante você procurar compras, porque a gente não tinha uma demanda tão nítida para você comprar aqui nessas regiões, tá? Se você observasse um pouco mais abaixo, você veria que a gente tinha uma demanda, certo, da extrema, próxima à zona de liquidez, então ela era válida como motivo de reação para o preço, certo? Então aqui, ó, iniciou-se o movimento de pullback do diário a partir dessa região, tá? Então, a partir dessa região aqui, dessa quebra interna, iniciou o movimento de pullback do diário. Eu vou mostrando 4 horas lá depois para vocês, tá? Para ficar mais nítida. E aqui a gente tem a mitigação de um APY mais sweep de liquidez interna do diário. Então a gente tem o que? A mitigação dessa POI junto com o sweep dessa liquidez interna aqui, tá? E aqui a gente observaria o que? Um realimento de estrutura. Então é o que o texto está nos mostrando aqui. Realimento do 4 horas com o diário para validar compra nessa região, certo? Para a gente ter uma operação de alta probabilidade, a gente pode o que? Esperar confirmações na estrutura de fluxo, que aqui no caso seria a estrutura do 4 horas, para começar a comprar visando esse topinho aqui do diário, certo? Então aqui, ó, partindo para o exemplo teórico aqui, o que eu tenho? Ó? O exemplo teórico fica mais nítido e eu consigo explicar melhor para vocês, tá? A gente teve o último rompimento de estrutura nítida aqui do diário aqui e me gerou automaticamente essa protegida, certo? E vocês notam que o preço criou aqui, ó, criou uma trendline liquidity aqui, mesma coisa aqui, ó, uma trendline liquidity aqui, certo? Então, a partir dessa liquidez aqui criada, eu posso validar essa PY porque eu vou ter um sweep de liquidez antes e o que eu utilizo ainda mais para confirmar essa PY é a reação que ela vai me mostrar. Então aqui, ó, se ela me gerasse uma reação no meu 4 horas, ou seja, alinhando 4 horas com essa estrutura do diário bullish aqui, eu poderia efetuar compras visando o que? Essa liquidez externa aqui do preço, certo? Que seria um trade de alta probabilidade, onde eu tenho o meu diário e o meu 4 horas alinhado, certo? Então, partindo lá pro 4 horas, ó,
o que que eu tenho em mente? Ó, a gente teve aqui, ó, a confirmação do pullback que eu falei para vocês, certo? A gente teve a confirmação do pullback e ele criou esse fluxo bearish. Então aqui, ó, era válidas vendas visando o pullback do diário, tá? Então, após ele mitigar, ó, essa demandinha do diário aqui, certo? E me mostrar o que? Ó, o realinhamento do diário com 4 horas, depois que ele começou a romper essas highs aqui e essas supplies aqui começaram a falhar em segurar o preço, a gente tem o que? Tem a confirmação do realinhamento, como está escrito aqui para vocês, ó, realinhamento do diário com 4 horas, certo? E além disso, a gente teve a quebra de confirmação do fluxo bullish, ou seja, além dessa primeira falha aqui nessa supply, a gente teve mais uma quebra de continuação. Então a gente tinha indícios de que o preço queria buscar, possivelmente, buscar não, iniciar o movimento expansivo do diário, tá? A gente vê nitidamente aqui a entrada de volume. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. A gente vê nítido a entrada de volume vendedor, comprador aqui, certo? Vê a entrada de volume comprador nítida aqui, certo? Então, esse é mais um indício de que nos mostra que o preço pode sim dar intenção bullish nessa região, tá? Aí, a partir dessa movimentação de pullback aqui, ele vem sweepar essa lure de liquidez e mitigar essa minha demandinha da extrema. Então, a partir desse cenário aqui, ó, eu tinha o meu 4 horas alinhado com o diário. Então, aqui, ó, o que eu teria que ver? O realinhamento do mid time frame, certo? Porque o meu 4 horas e o diário já estava alinhado, tá? Então, aqui eu teria que ver apenas o realinhamento do mid time frame para me validar compras nessa região, certo? Então, o exemplo teórico aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, ó, a gente tem um rompimento de uma higher, certo? Aqui é nítido que foi essa lure responsável por gerar esse rompimento, certo? Mesma coisa que ele rompeu com o pavio e depois ele rompeu com o corpo. Então, essa lure aqui era responsável por gerar esse movimento, certo? Esse movimento expansivo aqui. E ele poderia ser considerado liquidez por conta que ele gerou algo e a gente tinha uma demanda abaixo a ser mitigada. Essa demandinha aqui. Então, se ele viesse fazer essa mitigação na POI aqui e o sweep da liquidez interna, que foi o que aconteceu, se aqui eu tivesse um realinhamento, era válida compras, porque eu estaria alinhado com as demais estruturas, tá? Então, passando aqui por 15 minutos, ó, o que eu tenho em mente? No 15 minutos, no H1, perdão, ficou mais clean no H1 aqui, ó. A partir dessa mitigação, ó, dessa POI, o que eu tenho em mente? Ó, primeira supplies falhando em segurar o preço, ou seja, eu tenho essas supplies aqui da extrema falhando em segurar o preço, certo? E essa daqui também, ó, falhando em segurar o preço aqui, tá? Ó. Então, a partir desse cenário que o H1 me mostrou, a gente tem o que? A gente tem a mitigação na POI aqui da extrema, certo? E como a gente não tinha liquidez, a gente teria que ver confirmações novamente aqui, certo? A gente teve esse movimento de agressão bullish, certo? Que seria o imbalance. Então, era de se esperar que o preço faria esse movimento aqui de volta para fechar esse imbalance que ele deixou aqui, certo? Com isso, com a falha dessas supplies, a gente tem o realinhamento, tá? Aqui com as demais estruturas lá do 4 horas, após mitigar a estrutura do 4 aqui, ó, a gente teve o realinhamento, certo? E aqui, vocês podem ficar em dúvida por quê? Por que você não considerou o 15? Porque aqui o 15 gerou esse fluxo bearish aqui, certo? Que me mostrou o quê? Que me mostrou que poderia buscar essa demanda. Então lá no H1 ele estava mais nítido para mim esse cenário, tá? Então você pode utilizar o H1 tanto para high time frame como para mid time frame, certo? Então você só tem que saber diferenciar quando usar ele para um ou para outro,
certo? Depende do contexto ali que o preço está te mostrando, tá? Então, depois que ele mitiga essa POI aqui, se eu descer lá pro 15 minutos, deixa eu só pular a música aqui, pelo amor de Deus, pobre é foda. Ó, depois que ele me gera aquela mitigação no H1, o que eu tenho no 15 minutos? Ó, o 15 minutos me mostrou o quê? Uma intenção bullish. Por quê? Porque ele começou a falhar supplies novamente. Ó. Então você vê o realinhamento das demais estruturas aparecendo de acordo, certo? Com todo o contexto mostrado dos time frames maiores, tá? Porque aqui ele mitigou essa PY, certo? A gente viu supplies falhando, ou seja, a intenção compradora nessa região aqui, certo? Então aqui ó, a gente tem o realinhamento do high time frame com o mid time frame, certo? Mais nítido. A gente tem o que? O fluxo bearish criado com a intenção de buscar a demanda extrema. Então, ele rompeu essa lower, mitigou aqui com a intenção de buscar essa demanda da extrema aí, certo? Então, ó, quando ele faz a mitigação no apoio da extremidade, compras eram válidas mediante a confirmações no low time frame. Por que no low time frame? No meu low time frame era a minha única estrutura que eu estaria desalinhado ainda, certo? Que eu estaria bearish. Por quê? Ele foi o responsável por gerar esse movimento bearish aqui, certo? Ou seja, o movimento de pullback do mid time frame. Já que eu estou considerando aqui a estrutura do 15, o meu 1 minuto seria a estrutura do fluxo aqui. Então, a partir de confirmações no 1 minuto aqui, ó, que foi que aconteceu, só voltar para vocês aqui. Aqui. A partir de uma confirmação aqui no 1 minuto, ó, deixa eu só. A partir desse fluxo bullish criado, ó, a gente tem essa volatilidade, tem esses alinhamentos internos do preço e a quebra da estrutura principal aqui, certo? E o preço nos demonstrando o que? O fluxo bullish criado, o elemento do high time frame, mid time frame e o low time frame. Ou seja, a partir desse momento aqui, a gente tem um trade de alta probabilidade. Porque a gente aguardou todas essas demais estruturas alinhadas. Ó. A gente tem o diário alinhado bullish, tem o 4 horas alinhado bullish, tem o H1 alinhado bullish e tem o 15 minutos alinhado bullish. Então, por isso a gente tem um trade de alta probabilidade. Então aqui, ó, depois que ele faz essa quebra de estrutura principal aqui do preço, se eu descer por 30 segundos, ó, se eu descer por 30 segundos, só voltar aqui, se eu descer por 30 segundos fica mais nítida essa quebra. Deixa eu só voltar aqui que foi nos segundos, né? Ó, a gente teve essa quebra, tá? Essa quebra aqui quebrou com o corpo aqui, validando essa lower de liquidez. Ele voltou a mitigar essa demandinha aqui, certo? Que era válida, por conta que estaria abaixo do sweep da liquidez interna. E nos 5 segundos, ó, ele me mostrou um realinhamento aqui, ó, certo? Então, a partir desse realinhamento, eu poderia entrar comprado, certo? Visando o topo das demais estruturas lá, tá? Então, ó, as parciais, a gente teria o que? O topo do 15, que seria esse topinho aqui, certo? A gente teria o topo do H1, que seria esse topo aqui. A gente teria o topo do 4 horas, que seria esse topo aqui. E a gente teria o topo do diário. Então, quando eu tenho todas essas estruturas alinhadas, ó, eu tenho o que? Eu tenho um trade de alta probabilidade. Deixa eu só ocultar tudo aqui, deixar só o trade. Eu tenho um trade de alta probabilidade, ou seja, de alto retorno. Por quê? Eu esperei o preço me dar as configurações de entrada, certo? Ou seja, eu esperei todas as confirmações necessárias para o preço me gerar algo relevante, né? A partir das confirmações. Deixa eu só ativar.
Se eu ativar tudo vai ficar feio, né? Se eu ativar o 4 horas aqui, ó. 15 minutos. Eu vou tirar os textos aqui. Ó, aqui, pá. A gente esperou as demais estruturas se alinharem para a gente executar alguma coisa. Por isso é um trade de alta probabilidade. Por quê? O diário, eu tô com fluxo bullish. Deixa eu só... Acho que foi isso aqui que eu não... Qual que eu não tô? Acho que é esse. 4 horas também não. Tá, aqui. O diário eu tô com a estrutura bullish, certo? Ou 4 horas aqui eu tô com a estrutura bullish, tá? Então eu já tenho o diário e meu 4 horas alinhado. A partir dessa mitigação aqui, o meu H1 me mostrou a intenção bullish também depois desse rompimento, certo? A partir dessa mitigação dessa PY do H1, a gente teve a intenção bullish demonstrada no 15 minutos, certo? Depois que ele começou a falhar essas demandas. E a partir daqui, eu tenho que um realinhamento do meu low time frame, tá? Então, esse é um exemplo perfeito de um trade de alta probabilidade. Por quê? Porque você esperou todas as estruturas se alinharem e reagiu a partir disso. Então, isso é você ver a intenção que o preço está te mostrando, tá? Ó. Por quê? É natural o preço fazer o quê? Um movimento expansivo, certo? Um movimento expansivo aqui, ó. Um movimento expansivo, um movimento retrativo e um movimento expansivo novamente, tá? A gente tem o que? Um movimento de pullback, que é um movimento natural, e a continuação, se ele for segurar essa estrutura bullish. Então, de acordo com isso, você pode surfar esses trades aqui. Claro que ele demora mais para acontecer, porque você está esperando todos os times alinharem, tá? Aqui, ó, desde a mitigação aqui até o dia do trade, ó, deu 14 dias, por exemplo, tá? Ele demora um pouco mais para acontecer, mas quando acontece, você tem esses resultados extremos aqui, certo? De 135R, tá? Então, é possível sim surfar esses trades. Até tem outro recap aí que eu fiz o recap de 2 trades, se eu não me engano, que resultaram em 115R. Eu acho que tem vídeo no canal sobre eles, se eu não me engano, tá? Então, para mostrar para vocês que o poder do realinhamento, tá? O poder que o SMC tem no mercado, o poder que você priorizar esses trades de alta probabilidade, você pode sim ser rentável, tá? Você não precisa pegar operações todos os dias, tá? Você tem que pegar operações que são dentro do seu plano e dentro do seu gerenciamento, certo? Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí para a gente começar a interagir novamente aí no canal. Me segue no meu Insta. Valeu, tamo junto, deixa o like. Até mais, tamo junto.